Olá, senhores. Eu sou o Adriano Cotti, sou advogado criminalista aqui no estado do Rio Grande do Sul e sou professor de Direito e Processo Penal. E neste vídeo nós vamos falar sobre a chamada Exceção de Romeu e Julieta, obra muito conhecida, né, de William Shakespeare, e vou mostrar a vocês como contextualizar tal obra literária com o direito penal. Senhores, primeira coisa, essa videoaula envolve nomenclatura, ela envolve doutrina, ela envolve jurisprudência e, obviamente, uma pitadinha de polêmica para dar um pouco de graça na nossa aula, certo? Bom, vamos fazer uma introdução. Se eu pudesse resumir, fazer um resumo, limitar o estupro em uma frase, resumir assim bem básico o estupro em uma frase, a gente pode dizer que ele é a prática de uma relação sexual sem o consentimento da vítima, não é isso? Existem outros critérios a serem levantados, mas basicamente é isso. O estupro seria uma relação sexual sem consentimento, com o modus operandi da violência ou grave ameaça. Tudo bem. Ocorre, meus amigos, que em algumas circunstâncias, até mesmo o consentimento ele é viciado, ele não vale. E de quem é o consentimento que não vale? De quem é o consentimento que não tem valor? São daquelas pessoas que o legislador denominou de vulneráveis. Ok? São os vulneráveis. E aí, para fazer o contexto geral, nós vamos lá para 2009. Em 2009, entrou em vigor a Lei 12.015. E a Lei 12.015 criou um crime, um tipo penal chamado estupro de vulnerável. E qual é a grande característica do estupro de vulnerável que o diferencia do estupro comum? É a ausência da violência ou grave ameaça. É um consentimento que não tem valor. É a vulnerabilidade da vítima. O artigo 217-A do Código Penal, que foi criado pela Lei 12.015 de 2009, estabelece que é crime manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, doente mental ou com debilidade mental, ou que por qualquer outra forma não possa oferecer resistência. Ora, pelo artigo 217-A, não haveria margem alguma para flexibilização, haja vista ser um critério objetivo. A lei não trouxe mas, porém, contudo, entretanto. Então, se um indivíduo mantém uma relação sexual com uma vítima de 13 anos, não importa se ela consente, a lei veda, proíbe e estabelece que é crime de estupro de vulnerável. Todavia, a doutrina traz à baila uma exceção. E aí vem o título deste vídeo, a chamada Exceção de Romeu e Julieta. Aí está a exceção. Exceção de Romeu e Julieta, tomando por base a obra de William Shakespeare, em que Romeu tinha 17 anos de idade e Julieta tinha 13 anos de idade. Eles então se enamoraram, tiveram então uma paixão, não é isso? Bom, senhores, para a aplicação da exceção de Romeu e Julieta, é preciso a observância de dois requisitos. Primeiro, o consentimento. Os envolvidos precisam consentir com o ato.
E em segundo lugar, tem que haver uma pequena margem de diferença de idade entre eles. Por exemplo, no caso da obra literária Romeu e Julieta, eram de 4 anos, né? 13 anos, 17 anos. Entende-se que a margem pode ser até de 5 anos. Um indivíduo com 18 anos e o outro com 13. Poderia ser. Mais do que isso, foge inclusive da exceção de Romeu e Julieta. Certo? Lembrando também o seguinte, pessoal, para essa teoria, o que aconteceria? Para a teoria de Romeu e Julieta, o relacionamento amoroso consentido entre essas pessoas, ela afastaria a criminalização da conduta. Por não haver razoabilidade, não seria razoável criminalizar o comportamento. Se o indivíduo tem 18 anos e a vítima tem 13, o indivíduo de 18 ele cometeria o crime de estupro de vulnerável, a não ser que se aplique a exceção de Romeu e Julieta, porque eles já teriam, por exemplo, um relacionamento amoroso. Ok? Bom, de qualquer maneira, a gente tem que entender uma coisa. Como a jurisprudência atualmente pensa, não é o entendimento majoritário. A terceira sessão do STJ bateu o martelo exatamente no entendimento contrário, dizendo que é preciso coibir a iniciativa sexual precoce, proteger os nossos menores. Tanto que em 2017, no mês de outubro, foi editada a súmula 593. E a súmula 593 vai exatamente, amigos, ao contrário do que estabelece a exceção de Romeu e Julieta, dizendo que é crime de estupro de vulnerável a relação sexual com menor de 14 anos, sendo inválido o seu consentimento, mesmo que, havendo consentimento inválido, mesmo que se tenha um relacionamento amoroso anterior, certo? E mesmo se houver um passado sexual já da vítima, isso nada é relevante. Aliás, antes inclusive de 2009, o professor Damásio de Jesus, ele já defendia uma relativização da vulnerabilidade dos menores de 14 anos. Ele dizia que algumas meninas menores de 14 anos já têm um histórico sexual, então deveria se analisar caso a caso. O legislador não levou em consideração isso, tanto é que criou o tipo penal de estupro de vulnerável, e a pena, que era do estupro simples de 6 a 10 anos, foi aumentada, inclusive, a pena do estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de reclusão. Bom, dito isso, pessoal, eu vou falar para vocês então agora sobre o caso, né? Já existiram vários casos antes de 2009, mas eu vou falar para vocês o caso de após 2009, que é um caso de 2019, um caso de Lavras do Sul. É um caso em que foram 2 adolescentes, um de 15 e um de 12, o menino de 15 e a menina de 12, ou seja, os dois teriam um relacionamento amoroso, então nós teríamos aqui o quê? Nós teríamos um ato infracional equiparado a crime de estupro de vulnerável, né? Certo? Bom, o que acontece? A Vara da Infância e Juventude, o juiz de primeiro grau condenou os adolescentes, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul atendeu o parecer do Ministério Público para aplicar a exceção de Romeu e Julieta, alegando que
Ministério Público e desembargador relator, no sentido, pessoal, de que ambos estavam vivenciando a descoberta da sexualidade. Que isso, na verdade, é uma situação recorrente e que caberia aos mais velhos a informação do que pode e o que não pode. E dessa maneira descriminalizaram a conduta, absolveram esses adolescentes, com a exceção de Romeu e Julieta. Mas, repetindo, não é o que prevalece, tanto no STF quanto no STJ. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, criticou e repudiou muito essa decisão, ao entender que não se pode conceber em forma nenhuma que uma menina de 12 anos saiba o que é certo e o que é errado nas questões sexuais. Que seria da mesma forma que não dá a devida atenção e permitir que se utilize a legítima defesa da honra ao feminicida. Certo? Então, pessoal, para resumir, exceção de Romeu e Julieta flexibiliza aquela regra de vulnerabilidade para os crimes sexuais. Não é a que prevalece. O STJ emitiu súmula 593 dizendo que menores de 14 anos são vulneráveis, mesmo que o consentimento exista, pois ele é inválido, mesmo que tenha histórico de relacionamento amoroso ou de atos sexuais anteriores. Ok? Mas já teve caso em que foi aplicado em atos infracionais análogos a crime de estupro de vulnerável. Mas eu quero saber agora de ti. O que que tu pensa? Escreve aqui nos comentários. Deveria ser aplicada a exceção de Romeu e Julieta em alguns casos concretos, analisando o princípio da razoabilidade? Ou realmente tem que se preservar a integridade das crianças e adolescentes, já que paulatinamente nós estamos coibindo a violência contra essas pessoas? Escreva aqui nos comentários. Gostaria de saber a opinião dos senhores. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, contribua para o crescimento do canal. Um grande abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.